banidos. Em 2013, a Doritos lançou um comercial em que uma menina descobre que o seu irmão ganhou um pacote inteiro de salgadinho, porque o seu peixe morreu. Ela então tem uma ideia genial: fazer o seu cachorro morrer também, pra que ela ganhe o mesmo presente. Só que no final, depois de várias tentativas, ela descobre que a mãe tinha mandado o irmão dividir o salgadinho com ela, mas já era tarde demais. Ele foi banido. A M&M fez um comercial bem polêmico pra divulgar o seu sabor chocolate amargo. Um jantar em que a família preconceituosa do M&M branco conhece o namorado chocolate amargo da filha. Foi banido por motivos óbvios. Por fim, a Skittles lançou esse comercial, em que uma mulher dá à luz a uma bala laranja, enquanto saem várias balas do cordão umbilical. Só que quando a enfermeira come essa bala, fala que o gosto é de pasta de amendoim, o que revelou que o filho na verdade era desse cara bronzeadão, e não do marido dela. Fobias mais estranhas. Azeitofobia é o medo extremo de azeitonas e pode surgir depois de uma situação desconfortável com elas. Enquanto corofobia é o medo da dança e pode ser tanto de pessoas dançando quanto de ter que dançar. Nomofobia é o medo de ficar sem celular e essas pessoas podem ter ansiedade, falta de ar, tremores e agitação de ficar longe do aparelho. E eu acho que alguns de vocês têm essa fobia. Por fim, cacafobia é o medo de pessoas feias e quem tem esse medo não pode ficar perto de qualquer pessoa que eles não achem bonita. Deve ser muito difícil passar a vida inteira sem olhar no espelho. Fobias mais estranhas. Azeitofobia é o medo extremo de azeitonas e pode surgir depois de uma situação desconfortável com elas. Enquanto corofobia é o medo da dança e pode ser tanto de pessoas dançando quanto de ter que dançar. Nomofobia é o medo de ficar sem celular e essas pessoas podem ter ansiedade, falta de ar, tremores e agitação de ficar longe do aparelho. E eu acho que alguns de vocês têm essa fobia. Por fim, cacafobia é o medo de pessoas feias e quem tem esse medo não pode ficar perto de qualquer pessoa que eles não achem bonita. Deve ser muito difícil passar a vida inteira sem olhar no espelho. Porque ninguém tira o Titanic do fundo do mar. O Titanic é extremamente misterioso e apesar de terem várias teorias de como tirar ele do fundo do mar, isso é praticamente impossível. O primeiro problema é que o navio tá há mais de um século mergulhado e por isso tá cheio de micro-organismos que passaram todo esse tempo comendo ele e a sua estrutura. Por isso a estrutura tá tão frágil que boa parte dele seria perdida se tirassem ele de lá. O mais bizarro é que tentaram levantar ele de várias formas diferentes, mas nenhuma funcionou. Tipo a vez que tentaram encher o barco com bolsas gigantes de poliéster, com 180 toneladas de vaselina, que teoricamente endureceriam com água fria e faria o barco flutuar. Obviamente não funcionou. Porque ninguém tira o Titanic do fundo do mar. O Titanic é extremamente misterioso e apesar de terem várias teorias de como tirar ele do fundo do mar, isso é praticamente impossível. O primeiro problema é que o navio tá há mais de um século mergulhado e por isso tá cheio de micro-organismos que passaram todo esse tempo comendo ele e a sua estrutura. Por isso a estrutura tá tão frágil que boa parte dele seria perdida se tirassem ele de lá. O mais bizarro é que tentaram levantar ele de várias formas diferentes, mas nenhuma funcionou. Tipo a vez que tentaram encher o barco com bolsas gigantes de poliéster, com 180 toneladas de vaselina, que teoricamente endureceriam com água fria e faria o barco flutuar. Obviamente não funcionou. Atrasos que mudaram o mundo. Em 2001, Michael Lomonaco tava indo pro trabalho quando seu óculos quebrou. Por isso, ele teve que passar numa ótica e atrasou 45 minutos pro trabalho. Trabalho esse que ficava no topo das Torres Gêmeas. E esse atraso salvou sua vida, porque isso aconteceu no dia 11 de setembro. No mesmo dia, outro homem tinha uma reunião muito importante em uma das torres. Só que a sua mãe ligou pra ele na noite anterior e eles ficaram conversando até tarde, o que fez ele acordar tarde demais pra reunião, tendo que faltar. E esse homem era o Michael Jackson. Em 1912, Milton Hershey tinha uma passagem de primeira classe pra entrar num navio de luxo. Mas a reunião que ele tava durou um pouco demais, fazendo ele perder o barco. Por isso, ele teve que pegar o próximo, que só saía no dia seguinte. O barco que ele perdeu era o Titanic. E esse cara foi quem inventou o chocolate Hershey's. Em 2017, um menino de 8 anos estava com tanta vontade de comer hambúrguer que esperou seus pais dormirem, roubou as chaves do carro e dirigiu até o McDonald's mais próximo com a sua irmã de 4 anos. Antes de sair, ele tentou aprender a dirigir com tutoriais no YouTube, mas depois de 5 minutos ficou entediado e resolveu testar pra valer. Na viagem de 2,5 km, o menino respeitou todas as regras de trânsito e inclusive parou em todos os sinais vermelhos, até chegar no drive-thru do McDonald's. E finalmente, quando ele pediu os hambúrgueres, a polícia chegou porque várias pessoas denunciaram 2 crianças dirigindo na estrada. Como ninguém se machucou, a polícia também não puniu ninguém. E os 2 ganharam os seus hambúrgueres.
personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a Banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério, mas o rosto do Fofão sem máscara supostamente é esse aqui. O rosto de personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a Banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério, mas o rosto do Fofão sem máscara supostamente é esse aqui. Quantas dessas coisas parariam uma bala? Se você acha que poderia vestir camisetas o suficiente pra parar uma bala, isso é praticamente impossível, porque você precisaria de 477, e o recorde de camisetas colocadas foi de só 257. Então isso é humanamente impossível. Se você tentasse parar uma bala usando iPhones, seriam necessários um pouco mais de 9 pra que ela não te atingisse. Mas se o celular for Nokia, precisaria de só 1. Literalmente, já aconteceu. Eles já salvaram vidas. Usando Doritos, no total seriam necessários 35 pacotes cheios pra parar uma bala. E sim, já testaram isso. There it is. E por fim, pra parar uma bala usando formigas, precisaria de aproximadamente 918. Eu espero que isso nunca seja útil. Quantas dessas coisas parariam uma bala? Se você acha que poderia vestir camisetas o suficiente pra parar uma bala, isso é praticamente impossível, porque você precisaria de 477, e o recorde de camisetas colocadas foi de só 257. Então isso é humanamente impossível. Se você tentasse parar uma bala usando iPhones, seriam necessários um pouco mais de 9 pra que ela não te atingisse. Mas se o celular for Nokia, precisaria de só 1. Literalmente, já aconteceu. Eles já salvaram vidas. Usando Doritos, no total seriam necessários 35 pacotes cheios pra parar uma bala. E sim, já testaram isso. There it is. E por fim, pra parar uma bala usando formigas, precisaria de aproximadamente 918. Eu espero que isso nunca seja útil. Se os gatos têm 4 patas, por que eles deixam só 2 pegadas? Porque eles sempre colocam a pata de trás exatamente onde a da frente pisou. Por causa desse método chamado pisada em linha, os gatos fazem muito menos barulho quando pisam. E também tem certeza que estão pisando em lugares seguros. Quando estão em grupos, eles também usam isso pra parecer que estão em menor quantidade. E inclusive tentam voltar pelo mesmo caminho que foram, pra deixar o mínimo de pegadas possível. E essa é uma das habilidades mais impressionantes dos gatos, apesar de os gatos domesticados estarem perdendo essa característica, porque não precisam mais. Se os gatos têm 4 patas, por que eles deixam só 2 pegadas? Porque eles sempre colocam a pata de trás exatamente onde a da frente pisou. Por causa desse método chamado pisada em linha, os gatos fazem muito menos barulho quando pisam. E também tem certeza que estão pisando em lugares seguros. Quando estão em grupos, eles também usam isso pra parecer que estão em menor quantidade. E inclusive tentam voltar pelo mesmo caminho que foram, pra deixar o mínimo de pegadas possível. E essa é uma das habilidades mais impressionantes dos gatos, apesar de os gatos domesticados estarem perdendo essa característica, porque não precisam mais. Segredos que os cinemas não querem que você saiba. A maioria dos cinemas tem câmera com visão noturna. Desde sempre, casais ficam empolgados com o filme. E por isso, antigamente surgiu o Lanterninha, que dentre outras coisas ficava vigiando os casais mais safados. Mas hoje, com a tecnologia, substituíram isso por câmera, que grava. E elas, inclusive, já expulsaram vários casais do cinema. Fica a dica. Cinemas também são lugares extremamente sujos. Como não tem um intervalo muito grande entre uma sessão e outra, é bem comum só varrerem o chão rapidinho pra tirar a pipoca e só fazer uma limpeza forte uma vez por dia, depois que o cinema fecha. Por isso, tome cuidado com o que você faz ali. E existe um truque pra descobrir a melhor poltrona do cinema, porque a experiência do filme, principalmente do som, é pensada pra pessoa que tá sentada no meio do cinema. E por isso, pra ver o filme do melhor jeito possível, os melhores lugares são esses aqui. De nada! As piores falhas de design. Essa pintura faz parecer que passaram merda na parede do banheiro. Um livro que era pra ensinar crianças a contar. O número 5. Por que tem 6 bananas? O labirinto mais difícil do mundo, que só os mais inteligentes conseguem resolver. Essa caixa de suco. E bom gosto fazer o chão de um hospital que parece um rastro de sangue. Que lindo!
Reproduza esse áudio numa apostila impressa, uma placa de braille também impressa. Esse banheiro super privativo. As piores falhas de design. Essa pintura faz parecer que passaram merda na parede do banheiro. Um livro que era pra ensinar crianças a contar. O número 5. Por que tem 6 bananas? O labirinto mais difícil do mundo, que só os mais inteligentes conseguem resolver. Essa caixa de suco. E bom gosto fazer o chão de um hospital que parece um rastro de sangue. Que lindo! Reproduza esse áudio numa apostila impressa, uma placa de braille também impressa. Esse banheiro super privativo. Pessoas que comeram coisas bizarras sem querer. Em 2021, uma mulher comprou no mercado o que ela achava ser aquelas balas que explodem na boca. Quando ela chegou em casa, comeu um punhado dessas balas, que realmente explodiram na boca dela. Isso porque a mulher comprou estalinho, daqueles de festa junina, pensando que era doce. E por sorte, ela só quebrou o dente. Em 2018, uma família foi no mercado e comprou uma caixa de cereal Quaker. Eles comeram normalmente, mas acharam que o gosto estava um pouquinho azedo. E quando eles finalmente olharam a caixa de perto, descobriram que a validade era 1997. Como? Por fim, em 2020, uma mulher comprou um Kit Kat com uma embalagem diferente. E ela assumiu que era uma edição especial vintage. Só que quando ela mordeu, não conseguiu comer porque ele tava muito duro. E aí ela finalmente olhou a embalagem e descobriu que o chocolate era de 1945 e tinha 75 anos de idade. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa pessoa fez um vídeo usando uma furadeira pra comer milho. O vídeo viralizou, mas quando as pessoas tentaram imitar, deu muito errado. Essa menina prendeu o cabelo e ficou com o topo da cabeça completamente careca, enquanto esse cara perdeu os dentes da frente. Não façam isso em casa. Essa influencer fez uma maquiagem e queria gravar um vídeo satisfatório tirando ela. Só que o que ela não sabia é que essa tinta manchava e o coração ficou grudado na cara dela mesmo lavando várias vezes. Esse produto viralizou na internet por causa do penteado que fazia. Só que quando essa mulher foi testar, deu muito errado. E o caos aconteceu. Esse menino que seguiu um tutorial em que passava chapinha no cabelo molhado. Só que ele esqueceu que coisas quentes no plástico pegam fogo. E causou um incêndio no vaso sanitário. Por que ele gravou ao invés de apagar o fogo? Você comeria comida feita por impressora 3D? Tem uma empresa distribuindo no mundo todo o que eles chamam de nova carne. Literalmente carne feita 100% por impressão 3D. Eles usam impressoras gigantes com ingredientes que não são plástico, obviamente. E com isso, conseguem decidir literalmente tudo sobre a carne. O corte, o tanto de gordura que vai ter, quão grosso vai ser o pedaço e quão mole vai ser a carne. E aí tá pronta a carne do seu jeito. Esse cara, por exemplo, pediu e ela chegou assim. É meio esquisita quando tá crua, mas quando cozinha fica desse jeito, parecendo carne normal. Você comeria isso? Você comeria comida feita por impressora 3D? Tem uma empresa distribuindo no mundo todo o que eles chamam de nova carne. Literalmente carne feita 100% por impressão 3D. Eles usam impressoras gigantes com ingredientes que não são plástico, obviamente. E com isso, conseguem decidir literalmente tudo sobre a carne. O corte, o tanto de gordura que vai ter, quão grosso vai ser o pedaço e quão mole vai ser a carne. E aí tá pronta a carne do seu jeito. Esse cara, por exemplo, pediu e ela chegou assim. É meio esquisita quando tá crua, mas quando cozinha fica desse jeito, parecendo carne normal. Você comeria isso? Brinquedos que foram banidos. Esses são os clackers, também conhecidos como bate-bola ou tec-tec. E eram bolas que você batia juntas pra fazer um barulho infernal. Só que além disso, essas bolas constantemente quebravam e iam pra todo lado, incluindo nos olhos de crianças. Fora as vezes que elas escapavam e quebraram vários ossos. Esse aqui era um forninho de brinquedo, feito pra você fingir que tava assando coisas. O problema é que ele funcionava de verdade. E obviamente, várias crianças queimaram as mãos, pés, nariz, cabeça, olhos. Principalmente porque as crianças enfiavam a mão nesse buraco e depois não conseguiam tirar. Tiveram inclusive amputações. Esse aqui é um boneco do Tarzan, lançado pela Mattel em 1990. E parecia um brinquedo normal, até você apertar esse botão. Teoricamente, ele fazia o movimento de pegar cipós, enquanto fazia o seu grito icônico. Só que, na verdade, o que acontecia era isso aqui. De qual país vai ser um bebê
bebê se ele nascer num avião? Depende de qual país ele estiver sobrevoando. Se você olhar pela janela e ver Estátua da Liberdade, o bebê seria estadunidense, porque quem nasce em solo americano ou acima dele vai ser de lá. Mas se você enxergar o Big Bang, vai ser mais complicado, porque pra Inglaterra não importa onde você nasce, e sim de onde são os pais. E se os pais fossem brasileiros, a criança também seria. Se você estiver sobrevoando o Brasil, a regra é a mesma dos Estados Unidos. Independente dos pais, o bebê vai ser brasileiro. Imagina ter essa sorte. Mas se o avião estiver sobrevoando águas internacionais, não significa que ele não vai ter país. Se a criança não tiver cidadania de outro lugar, vai ser do país onde o avião tá registrado. Se o avião for da Safran, vai ser francês. Se for Airbus, vai ser alemão. E se for Boeing, seria dos Estados Unidos. E se todas as pessoas da Terra gritassem ao mesmo tempo? Quão alto seria esse grito? E quão destrutivo ele seria? Em média, um grito normal tem 90 decibéis, mas uma voz treinada consegue chegar a 100 e até quebrar vidro. E em 2014, 75 mil fãs de futebol americano quebraram o recorde de multidão mais barulhenta, com 142 decibéis, que é mais alto do que ficar do lado de um jato. Então, com 8 bilhões de gritos, a gente chegaria em 180 decibéis, o que imediatamente estouraria os nossos tímpanos e seria como ser atingido por um vendaval bem forte, mas que não causaria destruição em massa. No máximo, derrubaria alguns prédios. E se todas as pessoas da Terra gritassem ao mesmo tempo? Quão alto seria esse grito? E quão destrutivo ele seria? Em média, um grito normal tem 90 decibéis, mas uma voz treinada consegue chegar a 100 e até quebrar vidro. E em 2014, 75 mil fãs de futebol americano quebraram o recorde de multidão mais barulhenta, com 142 decibéis, que é mais alto do que ficar do lado de um jato. Então, com 8 bilhões de gritos, a gente chegaria em 180 decibéis, o que imediatamente estouraria os nossos tímpanos e seria como ser atingido por um vendaval bem forte, mas que não causaria destruição em massa. No máximo, derrubaria alguns prédios. Influencers que foram longe demais. Em 2024, um grupo de youtubers foi pra Itália gravar vídeos de parkour, só que a cidade era histórica e cheia de construções super antigas. E durante uma das acrobacias, eles quebraram a estrutura de um prédio histórico que tinha mais de 10 mil anos de idade. Todo mundo ficou muito puto, só que ainda não definiram qual vai ser a sua punição. Em 2021, o youtuber japonês gravou vários vídeos criando um porquinho durante 100 dias. E os vídeos viralizaram, porque todo mundo achava muito fofo. Mas depois desses 100 dias, ele postou um vídeo cozinhando o porco e comeu ele na frente da câmera. E o vídeo viralizou tanto que ele mudou o nome do canal pra Comendo Meu Porco Depois de 100 Dias. Influencers que foram longe demais. Em 2024, um grupo de youtubers foi pra Itália gravar vídeos de parkour, só que a cidade era histórica e cheia de construções super antigas. E durante uma das acrobacias, eles quebraram a estrutura de um prédio histórico que tinha mais de 10 mil anos de idade. Todo mundo ficou muito puto, só que ainda não definiram qual vai ser a sua punição. Em 2021, o youtuber japonês gravou vários vídeos criando um porquinho durante 100 dias. E os vídeos viralizaram, porque todo mundo achava muito fofo. Mas depois desses 100 dias, ele postou um vídeo cozinhando o porco e comeu ele na frente da câmera. E o vídeo viralizou tanto que ele mudou o nome do canal pra Comendo Meu Porco Depois de 100 Dias. Hope you have an amazing holiday. Keep partying, keep doing your thing, and have fun out there. Se a sua casa começar a cheirar peixe sem nenhum motivo aparente, isso pode ser sinal de um incêndio elétrico. Fatos que podem salvar sua vida. Se alguém estiver tentando te asfixiar com um travesseiro, tente encontrar uma lacuna para respirar. Uma boa forma de tentar fazer isso é virar a cabeça de lado. Se um raio cair no seu carro, não saia dele. Deixe as mãos no seu colo e não toque em nenhum metal. Se um tornado parecer que tá parado, pode ser que ele esteja indo na sua direção. Reze. Se algum dia você acordar e sentir cheiro de gás, não acenda nenhuma luz, nem nada com fogo. Porque se o gás estiver vazando, isso pode gerar uma explosão e um incêndio. Nunca coma quantidades grandes de neve. Apesar de fofa, essa água pode ser bem suja e você pode pegar doenças mortais. Se a sua casa começar a cheirar peixe sem nenhum motivo aparente, isso pode ser
sinal de um incêndio elétrico. Fatos que podem salvar sua vida. Se alguém estiver tentando te asfixiar com um travesseiro, tente encontrar uma lacuna para respirar. Uma boa forma de tentar fazer isso é virar a cabeça de lado. Se um raio cair no seu carro, não saia dele. Deixe as mãos no seu colo e não toque em nenhum metal. Se um tornado parecer que tá parado, pode ser que ele esteja indo na sua direção. Reze. Se algum dia você acordar e sentir cheiro de gás, não acenda nenhuma luz, nem nada com fogo. Porque se o gás estiver vazando, isso pode gerar uma explosão e um incêndio. Nunca coma quantidades grandes de neve. Apesar de fofa, essa água pode ser bem suja e você pode pegar doenças mortais. Os dinossauros não estão extintos. Muita gente acha que os dinossauros foram atingidos por um meteoro e assim morreram. Mas não é bem assim. O que esse meteoro gigante fez foi mudar muito o ambiente. A temperatura da Terra mudou, gerou vários tsunamis e erupções vulcânicas, além de diminuir a quantidade de comida disponível. E esse bicho gigante precisa comer. Por isso e outros motivos, todos os dinossauros maiores não conseguiram sobreviver a esse ambiente e acabaram sumindo. Só que os dinossauros menores sobraram e continuaram o processo evolutivo. E esses dinossauros são as aves. Sim, os passarinhos são os dinossauros que sobraram. Ou seja, os dinossauros foram nerfados. Os dinossauros não estão extintos. Muita gente acha que os dinossauros foram atingidos por um meteoro e assim morreram. Mas não é bem assim. O que esse meteoro gigante fez foi mudar muito o ambiente. A temperatura da Terra mudou, gerou vários tsunamis e erupções vulcânicas, além de diminuir a quantidade de comida disponível. E esse bicho gigante precisa comer. Por isso e outros motivos, todos os dinossauros maiores não conseguiram sobreviver a esse ambiente e acabaram sumindo. Só que os dinossauros menores sobraram e continuaram o processo evolutivo. E esses dinossauros são as aves. Sim, os passarinhos são os dinossauros que sobraram. Ou seja, os dinossauros foram nerfados. Sites bizarros que você nunca deve visitar. Pinmais.com é um site que consegue achar literalmente qualquer foto postada na internet em que um rosto apareça. E eu não recomendo que você coloque o seu rosto aí. O monitor de homicídio é um contador em tempo real de todas as mortes matadas acontecendo no mundo ao vivo, parecido com o monitor do corredor da morte, que mostra as informações de todos os presos esperando pra morrer. O Webcam XP5 dá acesso a várias câmeras de segurança ao redor do mundo, e inclusive webcams que estejam configuradas como públicas. Sites bizarros que você nunca deve visitar. Pinmais.com é um site que consegue achar literalmente qualquer foto postada na internet em que um rosto apareça. E eu não recomendo que você coloque o seu rosto aí. O monitor de homicídio é um contador em tempo real de todas as mortes matadas acontecendo no mundo ao vivo, parecido com o monitor do corredor da morte, que mostra as informações de todos os presos esperando pra morrer. O Webcam XP5 dá acesso a várias câmeras de segurança ao redor do mundo, e inclusive webcams que estejam configuradas como públicas. Coincidências de 1 em 1 milhão. Esse cara jogou uma árvore da varanda e quando ela caiu, parou perfeitamente em pé, como se tivesse nascido ali. Já esse menino pulou num brinquedo que soltava um foguete, só que quando ele voltou pro chão, caiu perfeitamente na mão da sua irmãzinha. Essa mulher tava dando ré no seu carro quando gritaram pra ela parar porque ia bater, só que o carro ficou a 1 milímetro da calçada. Em um dia de muito vento, esse cara estendeu o braço e um galho parou perfeitamente na sua mão. O namorado dessa menina falou pra ela parar no meio da rua e invocar um raio. E quando ela levantou a mão de brincadeira, isso aqui aconteceu. Só que outro dia, um tempo depois, eles voltaram pro mesmo lugar e a mesma coisa aconteceu de novo. Coincidências de 1 em 1 milhão. Esse cara jogou uma árvore da varanda e quando ela caiu, parou perfeitamente em pé, como se tivesse nascido ali. Já esse menino pulou num brinquedo que soltava um foguete, só que quando ele voltou pro chão, caiu perfeitamente na mão da sua irmãzinha. Essa mulher tava dando ré no seu carro quando gritaram pra ela parar porque ia bater, só que o carro ficou a 1 milímetro da calçada. Em um dia de muito vento, esse cara estendeu o braço e um galho parou perfeitamente na sua mão. O namorado dessa menina falou pra ela parar no meio da rua e invocar um raio. E quando ela levantou a mão de brincadeira, isso aqui aconteceu. Só que outro dia, um tempo depois, eles voltaram pro mesmo lugar e a mesma coisa aconteceu de novo. Esse homem foi longe demais por sushi. Em 2023, um restaurante fez uma promoção absurda. Qualquer pessoa que tivesse salmão no nome poderia comer um rodízio de sushi inteiro de graça. Só que um homem gostava demais de sushi. O Chang pesquisou e descobriu que a lei permitia que você mudasse de nome quantas vezes quisesse. E pra testar isso, mudou seu nome algumas vezes por coisas que incluíam salmão, como Grande Salmão e Salmão Celestial do Oceano Sagrado. Mas na terceira vez que ele mudou de nome, descobriu um detalhe. Ele tinha lido errado e a lei só permitia que você mudasse de nome 3 vezes. E ele ficou pra sempre com o nome Sonho de Salmão em todos os seus documentos. Ah, e outras 150 pessoas também mudaram o seu nome durante essa promoção, pra coisas que incluíam salmão. Esse
Esse homem foi longe demais por sushi. Em 2023, um restaurante fez uma promoção absurda. Qualquer pessoa que tivesse salmão no nome poderia comer um rodízio de sushi inteiro de graça. Só que um homem gostava demais de sushi. O Chang pesquisou e descobriu que a lei permitia que você mudasse de nome quantas vezes quisesse. E pra testar isso, mudou seu nome algumas vezes por coisas que incluíam salmão, como Grande Salmão e Salmão Celestial do Oceano Sagrado. Mas na terceira vez que ele mudou de nome, descobriu um detalhe. Ele tinha lido errado e a lei só permitia que você mudasse de nome 3 vezes. E ele ficou pra sempre com o nome Sonho de Salmão em todos os seus documentos. Ah, e outras 150 pessoas também mudaram o seu nome durante essa promoção, pra coisas que incluíam salmão. Pérolas de crianças. Isso aqui parece ser um menino que levitou, mas não. Ele fez uma acrobacia e ficou preso no varal. Esse menino ia colocar a última peça do quebra-cabeças. E a próxima vez que você montar um, lembre-se, é sempre melhor montar no chão do que numa mesa. Os pais desse menino disseram que ele poderia escolher qualquer coisa da loja como presente de aniversário. Ele poderia ter escolhido um videogame, roupa, brinquedo, escolher um sabonete líquido. Essa menina tava numa loja e não queria largar o seu irmão lá. Só tem um detalhe: o que ela tava abraçando era um manequim e não o seu irmão. Toda vez que esse menino pega uma bolinha, a outra cai. E isso dura por um bom tempo. O coitado parece eu tentando arrumar minha vida. Pérolas de crianças. Isso aqui parece ser um menino que levitou, mas não. Ele fez uma acrobacia e ficou preso no varal. Esse menino ia colocar a última peça do quebra-cabeças. E a próxima vez que você montar um, lembre-se, é sempre melhor montar no chão do que numa mesa. Os pais desse menino disseram que ele poderia escolher qualquer coisa da loja como presente de aniversário. Ele poderia ter escolhido um videogame, roupa, brinquedo, escolher um sabonete líquido. Essa menina tava numa loja e não queria largar o seu irmão lá. Só tem um detalhe: o que ela tava abraçando era um manequim e não o seu irmão. Toda vez que esse menino pega uma bolinha, a outra cai. E isso dura por um bom tempo. O coitado parece eu tentando arrumar minha vida. A Disney foi longe demais. Em Ratatouille aparece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? A Disney foi longe demais. Em Ratatouille aparece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. Esse aluno não queria fazer nada da sua parte do trabalho em grupo, só que a sua colega resolveu se vingar. Ela sabia que só precisava de 5 pra passar de ano, e por causa das outras notas, mesmo que ela tirasse 0 no trabalho, ela ainda passaria, enquanto o menino precisava de pelo menos 8 pra passar. Como o garoto não queria reprovar, ele perguntava todos os dias se a menina tava fazendo o trabalho, e ela respondia que sim, mas na verdade ela nem tinha começado e nem ia começar. Um dia antes de entregar o trabalho, o menino ligou pra ela, pedindo que ela mandasse a apresentação pra ele. Ela enviou um PowerPoint em branco e desligou o celular pra que ele não conseguisse falar com ela. No dia da apresentação, o menino chegou em pânico, mas ela acalmou ele e disse que ia fazer tudo sozinha. Só que na hora de apresentar, a menina levantou e disse: eu já tenho nota pra passar. E como meu colega não quis fazer a parte dele, eu tirei esses dias de folga. O menino reprovou e ela foi viajar de férias. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. Esse aluno não queria fazer nada da sua parte do trabalho em grupo, só que a sua colega resolveu se vingar. Ela sabia que só precisava de 5 pra passar de ano, e por causa das outras notas, mesmo que ela tirasse 0 no trabalho, ela ainda passaria, enquanto o menino precisava de pelo menos 8 pra passar. Como o garoto não queria reprovar, ele perguntava todos os dias se a menina tava fazendo o trabalho, e ela respondia que sim, mas na verdade ela nem tinha começado e nem ia começar. Um dia antes de entregar o trabalho, o menino ligou pra ela,
pedindo que ela mandasse a apresentação pra ele. Ela enviou um PowerPoint em branco e desligou o celular pra que ele não conseguisse falar com ela. No dia da apresentação, o menino chegou em pânico, mas ela acalmou ele e disse que ia fazer tudo sozinha. Só que na hora de apresentar, a menina levantou e disse: "Eu já tenho nota pra passar. E como meu colega não quis fazer a parte dele, eu tirei esses dias de folga." O menino reprovou e ela foi viajar de férias. A comida dos comerciais é uma mentira. O queijo derretido delicioso que você vê muitas vezes é um slime e fica bonito nos vídeos, mas não é comestível. Pra não perder tempo cozinhando as comidas, eles passam spray bronzeador pra que tudo pareça que acabou de sair do forno. Vários comerciais queimam algodão e colocam ele atrás da comida pra parecer que o prato tá quente. Os bolos lindos e fofos podem ter papelão dentro. E ao invés de chantilly, eles usam espuma de barbear. E pra comidas que já estão velhas e até vencidas parecerem mais frescas, eles passam verniz de madeira. E na hora ela fica parecendo menos seca e mais apetitosa. A comida dos comerciais é uma mentira. O queijo derretido delicioso que você vê muitas vezes é um slime e fica bonito nos vídeos, mas não é comestível. Pra não perder tempo cozinhando as comidas, eles passam spray bronzeador pra que tudo pareça que acabou de sair do forno. Vários comerciais queimam algodão e colocam ele atrás da comida pra parecer que o prato tá quente. Os bolos lindos e fofos podem ter papelão dentro. E ao invés de chantilly, eles usam espuma de barbear. E pra comidas que já estão velhas e até vencidas parecerem mais frescas, eles passam verniz de madeira. E na hora ela fica parecendo menos seca e mais apetitosa. তার মানে আপনি কবি না? না বড় ভাই। মাইশা এখন তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, যাও বলছি। বেটা আইবো না কথা কথা। আরে জুলি গেছে। আরে হাসপাতালের কাজ শেষ কইরা সারা এলাকা। জুলি তুমি বুঝতাছো না, এটাই দাবি থাকবো যে এক দফা এক দাবি। কষ্ট আমার বুকটা পাইতে গেছে, আমি অনেক কষ্ট পাইছি ভাই। কষ্ট কোনো ব্যাপার না। এই রিকশা, এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবো যে সেলিম ভাই ভালো। আরে জুলি গেছে বাইরে মনে কর পিক করতে, বুঝছো? মিনিমাম 1700 লাইন কবিতা লাগবো। তুই 700 লিখবি। মানুষ তো মর্ডার, যে কোনো সময় মারা যেতে পারে, মারা গেলেই বাঁচি। আমার কথার বাইরে কোনো কিছু করবি না। আর ও যদি তোকে পড়ানোর চেষ্টা করে, তুই কোনোভাবে কোন হারামজাদা আমার মায়েরা ডিস্টার্ব করে। খালু আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। কই আপনার মেয়ে যাবে না স্যার? না, আমার মেয়ে যাবে না, আমি একা যাব। এই সেলিম, তুমি কই যাও? কবিতা লিখতে হইব। কয় লাইন লেখছস দে, নাহলে কিন্তু আমি তোকে পিটামু দে। তাদের লাগবে হইব না ভাই, এটা স্যার আপনি যেটা করবেন এটা করবো। কোন কোন খারাপই করে কিন্তু কবিতা লিখতে পারবো না। কোনো মাপ নাই। এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো। আর উত্তর আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। এত কিছু ফালানোর সিস্টেম জানোস, আর প্রেমে ফালানোর সিস্টেম জানোস না? কথা তো একেবারে ফালায় দেওয়ার মতো না। তাকে যদি তোরা গুলিও করস,
আগে সালামটা নিয়ে নে। আপনার ছেলেকে আমার এত পছন্দ হয়েছে যে আমি তো বিয়েতে রাজি হয়ে গেছি। বছরেও পড়বো না। আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম, তুমি যদি 7 মাস্তানি মুস্তানি অপরাধ, এই 7 দিন খালি খাবি আর এরকম পট্টি দিয়ে রাখছোস কেন? আমি চাই এই মহৎ কাজটার সাথে আপনি থাকেন। হ্যাঁ, আমাদেরকে একসাথে দুনিয়ার খাসা বেড়া। হ্যাঁ, আরে বেড়া বড় ভাইয়ের মধ্যে একটা বড় ভাই মানে টুকুর। কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমো জানো? তবু তানিয়া ভালো কেমনে বেটা কস না কেন বেটা। তোমার আমি আসো তুমি গাও দে। আচ্ছা করে বুঝতেছি। গর্জন করলেই সবকিছু অর্জন হয় না, বুঝছো? তানিয়া শুধু ভাত কেন? আসতে বলুন না, সেটা আমার একটু জরুরি কথা আছে। বাবা ভাই আমি তো এলাকা ছাড়ার আগে তুমি একটা গিরাট টুকরা ছেলে, যেই ছেলে। তানিয়া আমার পিস্তলটা নিয়ে আয় তো। কাকা দুধটা কাকাকে দুধটা রাইখে গেলাম। মাত্র সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে সে একটি অনাথ বাচ্চাকে কত স্যাক্রিফাইস করছি, এলাকার বড় ভাই থেকে রিক্সা চালক হয়ে গেলাম, আর সেটাই করবো। যে গরম না, আর এই বড় ভাই তোর মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব নিছে। সেলিম ভাই ভালোবাসার লেগে জেল খাটছিল। ভাই আপনি যত কথাই এই বাড়িতে ওই বদমাইশটার কথা একবারও ভুলে উচ্চারণ করবা না। ভাই মিনিমাম আপনি 17 লাইন একটা কবিতা লেখেন। 17 লাইনের কবিতা কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমো জানো? তবু তানিয়া ভালো কেমনে বেটা কস না কেন বেটা। এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো উত্তরে পড়ে যাবো। আর তো আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। ও 700 লাইন লিখবো, আর বাদ বাকি 300 লাইন আমি লেখা বললাম। একটু নামিয়ে দাও। মানে ও ছাড়া পাক না পাক তাতে আমাদের কি?